Imagine ser o diretor que fez mais de 5 bilhões de dólares em venda de ingressos. Cada filme que você faz é um sucesso, enquanto Christopher Nolan, apesar do sucesso, enfrentou muitos desafios, com o tal risco envolvendo alguns dos seus efeitos práticos, como a queda de um Boeing de 747 ou a virada de um caminhão nas ruas de Chicago, onde qualquer erro de cálculo poderia ter sido sérias consequências. Tudo começou em 1970, quando um executivo de publicidade britânico chamado Brendan Nolan e uma comissária de bordo americana chamada Christina Jensen tiveram seu primeiro filho, Christopher Nolan, que desenvolveu um interesse por cinema desde muito jovem. Aos 7 anos, ele começou a fazer curtas-metragens com a câmera Super 8 do pai. Frequentemente usava brinquedos como personagens, o que foi o início de sua paixão por contar histórias visualmente e sua criatividade. Nolan, junto com seu irmão, Jonathan, eles colaboravam o tempo todo. Mal sabiam eles que um dia isso lhes renderia milhões. Depois de algum tempo, seus pais se divorciaram. Ele e seu irmão viajavam frequentemente de Londres para Chicago para ver a mãe, mas isso não o impediu de continuar a fazer curtas-metragens, não importando onde estivesse. Após melhorar suas habilidades em cinema, Nolan se inspirou nos diretores Stanley Kubrick e Ridley Scott, mas ainda não havia estudado cinema de forma formal. Assim, ele decidiu não seguir a recomendação de seu pai. Em vez disso, foi para a Universidade de Londres, onde estudou literatura inglesa. Lá teve acesso às instalações de cinema que ajudaram a alcançar a base para sua carreira de sucesso e uso de efeitos práticos. Agora ele podia realmente mostrar seu talento e ver se poderia se tornar um grande diretor algum dia. Começou com um projeto estudantil com orçamento tão baixo que não foi nem documentado. Esse projeto não alcançou sucesso notável, mas foi uma excelente prática para ele. Após se formar, trabalhou em muitos empregos, como leitor de roteiros e operador de câmera. Durante esse período, continuou a fazer curtas-metragens com recursos mínimos e, novamente, com um orçamento apertado. Fez o filme de 3 minutos, Dado Bag. Esse filme foi um grande passo para Nolan e chamou a atenção em festivais de cinema, ajudando a garantir financiamento para seu próximo projeto. Ele agora tinha $6.000 para seu primeiro longa-metragem. O filme foi filmado ao longo de um ano, principalmente nos finais de semana, para não interferir nos empregos regulares do elenco, que era principalmente amigos. E para economizar filme, ele frequentemente usava tomadas únicas, o que significava que tinha que ser extremamente cuidadosos para acertar cada cena. O filme não apenas foi exibido em vários festivais de cinema, mas também ganhou muitos prêmios e críticas positivas dos críticos que elogiaram a narrativa inovadora. No entanto, ele ainda não era um nome bem conhecido na indústria do cinema, então seu próximo projeto precisava impulsionar significativamente sua carreira. Ele começou a trabalhar em um momento que tinha um orçamento de $9 milhões. Graças à boa fase que estava vivendo, ele e seu irmão trabalharam de perto neste filme, já que o irmão tinha a ideia inicial, com um elenco de alguns autores razoavelmente conhecidos. Ainda havia recursos limitados e um cronograma apertado, mas essa não era a principal preocupação. Devido à narrativa não linear e à estrutura complexa, o filme poderia não atingir um público mainstream. Este foi seu segundo longa-metragem. Se falhasse, isso impactaria significativamente suas oportunidades e reputação futuras. Com uma filmagem de apenas 25 dias e tendo que adaptar-se às situações no local, como remover uma parede em um quarto de motel para conseguir um ângulo específico. O filme finalmente estava pronto para ser lançado ao público, com sua carreira em jogo, arriscando com um conceito realmente único.
Nolan teve uma boa notícia, o filme teve muito sucesso e foi indicado a 2 Oscars, com um orçamento de apenas 9 milhões de dólares, arrecadando cerca de 40 milhões de dólares mundialmente. Foi um dos filmes que lançou sua carreira. Em seguida, ele fez Insomnia, que estrelou a Al Pacino e Robin Williams. Este foi seu primeiro filme de estúdios produzido pela Warner Bros. E claro, foi mais um sucesso. Mas as coisas estavam prestes a ficar muito mais difíceis, principalmente por causa de suas escolhas. Em 2005, ele estava prestes a testar seu primeiro uso significativo de efeitos práticos em larga escala, se preparando para reiniciar a franquia Batman. Com Batman Begins, ele usaria miniaturas, locais reais e acrobacias práticas extensivamente. O Batmóvel, por exemplo, era um veículo real que funcionava, embora não fosse fácil de fazer. E isso era só o começo do que ele faria no futuro com efeitos práticos. Batman Begins arrecadou mais de 370 milhões de dólares, então ele retornaria à série Batman apenas 3 anos depois. Após outro filme de sucesso, ele estava prestes a fazer o filme mais desafiador que já fez, O Cavaleiro das Trevas. Havia 2 cenas em particular que foram difíceis devido ao seu desprezo por CGI, começando com a explosão de um hospital. O prédio seria destruído de qualquer forma. Então, depois que Nolan convenceu o proprietário a deixá-lo explodir, eles tiveram apenas uma chance de derrubar um prédio real cheio de explosivos e com muito cuidado para garantir que tudo saísse conforme o planejado. Pelo contrário, mesmo que a segunda explosão tenha sido planejada, isso não se compara à virada do caminhão. Essa cena facilmente poderia ter causado danos severos a um prédio e havia várias linhas de esgoto e estruturas subterrâneas, significando que havia apenas alguns lugares na rua para realizar acrobacia. Houve até um motorista durante a virada para posicionar e dirigir o caminhão no lugar certo antes de ser virado. Com muito trabalho e planejamento, Christopher Nolan mais uma vez teve sucesso e o filme arrecadou mais de 1 bilhão. Agora ele tinha que se preocupar com um corredor rotativo enquanto filmava A Origem. A estrutura tinha que ser robusta o suficiente para suportar os atores e o equipamento, enquanto construía um cenário de corredor de 100 toneladas que podia girar 360 graus. Não apenas a câmera era uma tarefa difícil, mas também era necessário ter muitos especialistas em segurança para que os atores não se ferissem enquanto realizavam acrobacias. Não só havia o risco de lesões, mas era fisicamente exigente, pois precisavam empurrar seus limites físicos, correr, pular, lutar, enquanto tentavam manter o equilíbrio no cenário rotativo. Felizmente não houve lesões graves, avançando para muitos filmes bem-sucedidos que arrecadaram bilhões de dólares. No ano de 2023, ele esteve prestes a fazer a explosão em Oppenheimer, sem usar CGI novamente. Eles usaram pó de alumínio, magnésio e vários truques visuais para a cena do teste de Trinity, com Christopher Nolan realizando uma cena toda com efeitos práticos, onde a maioria dos diretores usaria CGI. Oppenheimer arrecadou quase 1 bilhão de dólares. Agora Christopher Nolan acumulou 5 bilhões no total, consolidando-se como um dos maiores diretores de todos os tempos. Parece realmente que qualquer projeto em que ele trabalhe sempre vale a pena assistir. E tudo pode ser graças ao risco em criar momentos exatamente de maneira que ele imaginou, sem optar pela segurança.